Se der errado, e se eu não conseguir passar naquela entrevista, e se eu não tiver dinheiro esse mês para pagar as minhas contas, e se eu for no médico e o resultado não for bom, e se eu não conseguir comprar minha casa, e se eu não conseguir ter clientes, e se eu não conseguir fazer nenhuma venda hoje, e se der errado, e se meu negócio der errado, e se meu negócio não foi próspero, se eu não tiver clientes, e se as pessoas não gostarem de mim, e se as pessoas não me amarem, a gente fica o tempo inteiro com essa frase na cabeça. E se der errado, e se tudo pro lado negativo. Geralmente, sempre quando trazemos essa frase, e se, ela vem carregada de coisas negativas, de energias negativas que acabam sabotando a nossa vida. Então, hoje, o meu convite para vocês é mudar essa frasezinha negativa que ficamos falando o tempo inteiro na nossa mente, aquela vozinha, e não nos damos conta que como essa frase fica ressoando assim com nós de uma forma negativa que a gente nem se dá conta. Então, hoje eu quero convidar vocês para sair do e se der errado, para começar, e se der certo, começa a mudar essa frase, começa a falar coisas positivas. E se eu for naquela entrevista e der certo, eles me contratarem? E se eu conseguir comprar meu carro, se eu for lá, dá tudo certo, eu vou conseguir comprar ele. E se eu tiver dinheiro esse mês para pagar todas as minhas contas? E se eu for no médico e os exames forem tudo positivo, eu estar bem, eu estar saudável, a minha saúde está bem. E se eu conseguir emagrecer com facilidade? E se o meu negócio começar a prosperar? E se o meu negócio começar a crescer cada vez mais? E se eu começar a ganhar muitos clientes? E se as pessoas começarem a gostar de mim? Se as pessoas começarem a me elogiar? Se as pessoas gostarem do meu produto que eu vendo? Do meu jeitinho? Começa a profetizar coisas boas para você, começa a declarar. Eu sempre trago aqui o poder das frases, todos os livros que a gente lê de lei da atração, sempre traz o poder da palavra, o poder da afirmação, o poder de você mudar esse hábito que você tem de falar coisas negativas, esse padrão, essas crenças que estão enraizadas conosco. Então comece a mudar. No começo eu sei, não é muito fácil. Geralmente quando a gente vê, a gente tá voltando para aquele modo negativo. Mas temos que tentar, temos que nos esforçar para mudar, porque não queremos mudar a nossa vida, não queremos mudar a nossa realidade. Então temos que começar a mudar sim os nossos pensamentos. A Louise Hay mesmo, sempre nos trouxe o poder do pensamento. Quando nós mudamos um pensamento, tudo muda. Então começa a profetizar, começa a falar afirmações positivas para você. Vai ao espelho, se olhe, se admire, começa a falar coisas boas, coisas positivas a seu respeito. Fala coisas positivas sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seu negócio, sobre seu trabalho, sobre sua saúde. Começa a mudar essa mentalidade do negativo, que nada tá bom, que tudo é difícil, que tudo é luta. Começa a mudar esses pensamentos, e se tudo começar a fluir para mim, e se tudo começar a dar certo, e se eu começar a prosperar, e se o dinheiro chegar para mim de forma abundante, e se eu começar a me cuidar, a ter uma saúde perfeita, e se eu realizar o meu sonho de fazer aquela viagem incrível que eu sempre sonhei, começa a profetizar coisas boas para você, coisas boas para sua vida,
e você vai ver como sua vida vai mudar, porque tudo que o homem pensa, ele se torna. Então começa a falar coisas boas, começa a te abençoar, começa a abençoar a sua vida, tá bom? Até a nossa próxima conversa, até o nosso próximo vídeo.